Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje nós falaremos sobre a Polícia Civil. Então, vem comigo. A Polícia Civil, também tratada como Polícia Judiciária, é uma polícia organizada de uma forma bem diferente da Polícia Militar. Muitas pessoas confundem a Polícia Civil com a Polícia Militar, principalmente porque hoje a Polícia Civil adota em algumas situações uniformes, tá? Mas isso não é proibido. Não existe proibição em a Polícia Civil usar uniforme. Isso porque existe uma divisão dentro da Polícia Civil entre formas de trabalho, onde o uniforme é muito importante. O uniforme vai proteger o policial civil em determinado momento. E a gente vai falar sobre isso logo à frente. A Polícia Civil, Polícia Judiciária, ela é responsável pelas investigações e o tratamento de determinadas informações para, antes de chegar ao promotor de justiça, via de regra, chegar ao promotor de justiça, passar por uma autoridade policial. Essa autoridade policial é um delegado de polícia, também considerado ali como a autoridade policial. E essa autoridade policial, o delegado de polícia, hoje, precisa ser um bacharel em direito. Em alguns estados já está se exigindo que esse bacharel ele tenha pelo menos 3 anos de atividade jurídica ou 3 anos de atividade policial. Antigamente, pessoal, o delegado de polícia ele era um cargo de confiança, não precisava de concurso para ser delegado de polícia, E hoje, com o advento da nova Constituição de 88, os delegados eles têm que ser servidores aí de segurança pública concursados, tá bom? Com exceção do delegado ad hoc, depende como você vai pronunciar, ADHOC, que pode ser sim, por uma situação muito peculiar, é nomeado uma pessoa ou um outro agente para atuar como se fosse, mas não é delegado. Tá, pessoal? Esse delegado de polícia, ele seria ali o chefe de uma repartição, tá? Seria o policial responsável por comandar uma repartição da Polícia Civil. Uma delegacia, pode ser uma diretoria, tá? Diferente da Polícia Militar, onde você tem várias graduações, vários tipos de atribuições, o escalonamento de um delegado, ele não é considerado uma hierarquia, não existe hierarquia e disciplina dentro da Polícia Civil. Mas isso não significa que a Polícia Civil é uma instituição desordenada, tá bom? Não significa isso. Porque mesmo que um delegado, nível 1, nível 2, nível 3, depende do estado como ele vai ser ali definido, ele não tenha um delegado superior ao outro, mesmo que não funcione dessa forma, existe ordem sim dentro da polícia. E existe também a possibilidade da administração pública organizar isso de uma forma que o delegado 1 só pode fazer determinada coisa, o delegado 2 vai para a diretoria, delegado especial, isso vem por tempo de serviço, por antiguidade, merecimento, tá bom? Assim como funciona toda a estrutura da administração pública. O delegado, ele não tem uma precedência também hierárquica em relação às outras polícias. A Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, ou uma Polícia Civil, a Guarda Civil, ou até mesmo a Polícia Penal, quando ela leva algo, quando ela faz a detenção de uma pessoa e leva até a autoridade policial, o delegado de polícia, não quer dizer que essa pessoa é subordinada a ele. Ela é subordinada à sua força específica, à sua força de segurança pública, e ela faz o seu trabalho de ocorrência, de uso progressivo da força, o seu serviço de polícia administrativa e leva até o delegado, e a partir daquele momento é o delegado que é responsável, é a Polícia Civil, que é responsável em processar esses dados, em realizar a investigação e preparar toda a documentação para o Ministério Público, para um promotor de justiça, às vezes diretamente também a um juiz de direito, se for o caso, tá bom? Depois do delegado, nós temos outras figuras, tá? Nós temos o escrivão de polícia, nós temos os investigadores, nós temos os agentes, nós temos os auxiliares de necropsia ou de necrópsia, também temos
né, os peritos criminais, o papilocopista, né? Enfim, nós temos vários tipos de servidores policiais civis. Existe ainda uma divisão em alguns estados de uma polícia técnico-científica, onde esses peritos eles ficariam com a questão do salário, estrutura, organização completamente diferente, inclusive sendo subordinado não diretamente ao delegado, mas principalmente ali ao chefe dessa divisão. Existem algumas discussões em relação a isso, discussões jurídicas, nós não vamos adentrar nessas discussões aqui, tá? O objetivo do vídeo é falar um pouco sobre a Polícia Civil, explicar como ela funciona, e é muito importante dizer que, como não tem hierarquia, né, abaixo de um delegado, apesar dele ser o chefe, só ele é o comandante, né, daquela delegacia ou daquela repartição. Os outros, né, devem sim obedecer às suas ordens, né, desde que sejam legais, obviamente, né, e seguirem também as normativas, as leis, né, do que cabe para aquele servidor especificamente. Eu quero dizer que um investigador não é superior a um agente de polícia civil, ou um escrivão é superior a um agente ou qualquer outro servidor. Todos são iguais, tá? Cada um pratica a sua determinada função e o chefe seria o delegado. Então você tem um delegado e todos os outros servidores, né, em pé de igualdade. É claro que algumas ordens vão ser proferidas, às vezes de forma por terceiro. O delegado pediu para o escrivão realizar determinada coisa, né, mas a ordem vem do delegado. O papel do escrivão é auxiliar o delegado, tá? Auxiliar o delegado, auxiliar os agentes, auxiliar aquele que vai fazer, né, a escritura, o escrivão, ali dos feitos, das ordens, da organização do inquérito policial, né? E o delegado, quando ele preside o inquérito policial não é processo, tá, pessoal? É um procedimento e ele antecede a persecução penal, tá? Não existe processo ainda enquanto é um inquérito, tá? O que acontece é que às vezes esse inquérito vai para a justiça, né? O promotor ele oferece denúncia e às vezes isso volta para a diligência, quer dizer, o processo vai estar aberto e o inquérito corre em apartado. E para que uma investigação ela funcione, ela ocorra, obrigatoriamente é necessário que exista a portaria de investigação, né? E quebras de sigilo, como por exemplo localização de herb, georraste, escutas telefônicas, tudo isso deve passar por um juiz, tá? Pela autoridade judiciária, tá? É o juiz, o magistrado, que permite, né, o delegado fazer isso. Então ele é uma autoridade policial, ele é policial, tá? Policial. Ele está a distrito da justiça, deve obedecer à justiça, às ordens de um juiz, ok? Então a função do escrivão é auxiliar o delegado, tá? Em todos os procedimentos, a escrever, acompanhar, juntar provas, tá? Organizar o inquérito, dar sugestões também, não é obrigação dele, mas existe essa colaboração, né? O escrivão também é policial, tem porte de arma, às vezes ele vai cumprir também um mandado de busca e apreensão, um mandado de prisão junto com os outros policiais. E aí você tem um investigador. As pessoas às vezes elas confundem investigador com detetive, né? Detetive é uma figura, não está especificamente ali no artigo 144 da Constituição Federal como de segurança pública especificamente, mas ele atua indiretamente com a segurança pública, inclusive na época que o Michel Temer era presidente, ele alterou a legislação e os detetives podem atuar ajudando o delegado, se assim o delegado permitir, tá? Eles são investigadores particulares, ok? E eles podem trabalhar, eles têm autonomia para trabalhar, para investigar, tá? Com algumas limitações, obviamente, tá bom, pessoal? Eu vou fazer um vídeo depois só sobre detetives particulares. Essa playlist aqui é para a gente falar sobre segurança pública. Vamos falar sobre vamos tentar esgotar aqui todos os tipos de trabalhadores dessa área, tá, pessoal? Então, essa questão de investigador e agente da Polícia Civil, isso também é um pouco controverso. Alguns estados eles criaram essa figura com a metade do salário. E esses agentes fazem a mesma coisa que os investigadores, tem discussões aí, tem processo rolando, enfim. Mas existe a divisão, a administração pública decidiu assim, né? Princípio da alta executariedade,
Então existe essa divisão, eles recebem um pouco menos e fazem um trabalho também como investigador, às vezes fazem alguma coisa a menos, mas também não existe hierarquia em relação a eles, tá? Os peritos, eles vão ali analisar de forma técnica as provas, eles vão fazer a balística, tá bom? Eles vão até o local onde tem um corpo, por exemplo, né? Eles vão fazer ali, auxiliar no exame de corpo e delito, tá? Vão fazer a autópsia, vão abrir o corpo quando tem um crime, quando acontece um crime que ele é um crime violento, então isso é obrigatório, né? Você fazer esse exame de corpo e delito, analisar o local, abrir o corpo. Inclusive, às vezes existe uma coisa chamada exumação cadavérica, né? O delegado ele pode fazer essa diligência de abrir um túmulo para conseguir pegar determinado material biológico, para tirar uma dúvida indeterminada, para ver se existe alguém de fato dentro do caixão, tá? Então existem aí diversos trabalhos, diversas repartições da Polícia Civil. Você tem investigações, né? A investigação propriamente dita é sigilosa, velada, onde os policiais não usam uniforme. Você tem a investigação uniformizada. Às vezes os policiais civis eles vão com uma roupa da Polícia Civil para eles serem identificados, para evitar, né, que alguém tente alguma coisa contra eles. Às vezes vão entrar numa região periculosa e isso, de certa forma, essa ostensividade afasta um pouco, né, a pessoas que possam tentar alguma coisa contra eles. E tem aqueles policiais da Polícia Civil que trabalham junto com núcleos de inteligência. Existem núcleos específicos de inteligência da Polícia Civil, tá? Então existe toda também uma estrutura da Polícia Civil, tá? A Polícia Civil é um órgão que merece respeito, assim como todas as outras polícias. Infelizmente, em alguns estados, o efetivo é muito escasso e é uma polícia que as pessoas não entendem, elas não enxergam o que a Polícia Civil faz, muitas vezes, porque ela é uma polícia mais oculta, tá? Uma polícia mais oculta, mas uma polícia que merece respeito. É tão importante quanto as outras, todas as polícias têm a sua importância, tá? Dentro do nosso ordenamento jurídico. E ela também não tem ciclo completo de polícia. Significa que uma polícia civil, diferente da polícia militar, ela não pode, por exemplo, ficar realizando abordagens, né, de trânsito, ela não pode ficar fazendo buscas pessoais. Isso é atribuição da polícia militar, tá? Isso também é atribuição da polícia municipal, em alguns casos da polícia penal, né? A polícia civil ela pode realizar alguns desses procedimentos, às vezes acompanhada dessas outras polícias, ou em determinadas situações com autorização judicial, tá bom? É ilegal e irregular uma polícia civil fazer esse tipo de coisa, também irregular as outras polícias fazerem investigações, né? Desde que não estejam respaldados por algum documento, por uma norma, tá, pessoal? Então existe essa divisão, então ela não tem ciclo completo de polícia, ela tem a sua parte, né, que começa ali a partir do momento que ela foi invocada, tá? Ou que a Polícia Militar trouxe alguma coisa, ou que vem uma notícia crimes, ou que vem uma diligência do Ministério Público, ou uma diligência de um juiz de direito, tá? E uma polícia que eu tenho muita admiração, Polícia Civil, acho muito bacana, assim como todas as outras polícias, né? E ó, o meu beijo e a minha continência para as polícias civis. E eu ainda te peço aqui, pessoal, que não deixe de acompanhar a minha playlist, deixa aqui o seu like, curte o vídeo, compartilha com seus colegas e aciona aí o sininho de notificações para você não perder, né, as novidades do canal. Valeu, até mais!